já viu os outros vídeos dessa série, ou mesmo quem viu apenas o primeiro, deve lembrar que já foi mostrado que a espiritualidade é algo que surgiu praticamente junto com o ser humano. Na pré-história, cada povo tinha suas práticas, mitos e rituais, através dos quais entravam em contato com o divino. A maioria desses povos, se não todos eles, eram xamânicos. E esses povos, ao longo dos milênios, foram formando tribos, abandonando a vida de caçadores e formando civilizações, sendo as primeiras grandes civilizações o Egito, a Mesopotâmia, a Índia e a China. As duas primeiras já foram mencionadas em vídeos anteriores, ficando então pendente a China e a Índia, além de outras civilizações que foram surgindo no Oriente. E é sobre isso que esse vídeo se trata, sobre a espiritualidade oriental, que sempre foi algo mais voltada à meditação e práticas que visam entrar em contato com o divino de uma forma mais direta, ou seja, algo mais voltado ao misticismo. Enquanto que a espiritualidade no Ocidente sempre esteve mais voltada a rituais, ou seja, sempre focou mais no mundo externo, enquanto que no Oriente sempre focou mais no mundo interno. Por esse motivo eu resolvi separar a espiritualidade do Ocidente e do Oriente, ao invés de falar tudo junto. Então esse vídeo aqui completa e encerra essa série sobre a história do esoterismo, deixando claro que eu vou focar mais na trajetória da espiritualidade em determinadas épocas e locais. Não vou focar tanto em conceitos e nem na história propriamente dita, embora eu mencione vários eventos históricos para contextualizar, porque é impossível não falar, mas eu não vou me aprofundar em nada. Então vamos lá, começando pela China. Segundo pesquisadores, os primeiros grupos humanos que se fixaram em áreas que hoje fazem parte do território da China surgiram ali por volta de 30.000 a.C. Em 7.000 a.C., surgiram as primeiras aldeias à margem dos rios e se dedicavam à agricultura. Aos poucos, várias comunidades surgiram e se desenvolveram, até se transformarem em pequenos estados governados por algumas famílias. Por volta de 2200 a.C., um dos governadores, chamado Yu o Grande, unificou esses pequenos estados e se tornou rei, dando início à primeira dinastia da China, a dinastia Xia, que reinou até mais ou menos 1800 a.C., quando foi derrubada pelos Shang, que fundaram uma nova dinastia. Essa nova dinastia aumentou os territórios da China e governou até o século XI a.C. Foi durante a dinastia Shang que a China teve um intenso florescimento cultural e espiritual. Eles aprimoraram várias artes, criaram instrumentos musicais, incluindo um sistema de escrita chamado de Yinxu, além de criarem um calendário com 365 dias. Os chineses nessa época, e até bem antes, já tinham conhecimentos assombrosos em astrologia, assim como a maior parte dos povos antigos, e também a alquimia, da qual provém a medicina chinesa. Os chineses antigos acreditavam em vários deuses, consultavam oráculos e faziam sacrifícios humanos e de animais em nome dessas divindades. E foi nessa época que eles descobriram a técnica de fabricar tecidos de seda a partir do bicho da seda. Os Shang governaram até 1122 a.C., quando foram derrubados por outro rei, que deu início à dinastia Zhou, que governou até o século IX a.C., quando vários reinos passaram a disputar a hegemonia da China, período que é conhecido como período dos reinos combatentes, e se estendeu pelos séculos seguintes. Esses conflitos todos, essa crise estrutural da China, fez com que os chineses
revissem o papel do Estado e estimulou o nascimento de correntes filosóficas, como o taoísmo e o confucionismo. O taoísmo afirma que o ser humano deve viver em harmonia com a natureza, pois faz parte dela. Dessa forma, acredita que, quando as pessoas tomam a natureza como referência em suas vidas, atingem o equilíbrio, ou o Tao. O taoísmo foi fundado por Lao Tse, e ele prega também o desprendimento do mundo material e a anulação dos desejos, pois, ao realizarmos um desejo, outro surge em seu lugar. Então as pessoas nunca estão contentes. O taoísmo, mais tarde, chegou a ser a religião oficial da China durante um tempo, mas foi reprimido no século XX, durante a formação da República da China. Já o confucionismo é uma ideologia religiosa e sociopolítica, criada por Confu-Tseu, mais conhecido como Confúcio. O confucionismo durou na China por 2000 anos, e tendo milhões de adeptos não apenas na China, mas também no Japão, Coreia do Sul e Singapura. As ideias do confucionismo são bastante diferentes das encontradas nas religiões tradicionais do Ocidente. No confucionismo não existe um deus, nem templos. Essa doutrina se fundamenta na busca pelo Tao, colocando a família como base de uma sociedade em que todos os seres humanos vivem em harmonia. Essa família começa nos governantes, que devem amar o povo como verdadeiros pais, e termina nos súditos, que têm o dever de ser obedientes e humildes, como filhos. Eu não vou me aprofundar tanto nessas filosofias, porque, como já dito, o foco do vídeo não é esse, e sim a trajetória da espiritualidade. Eu vou apenas falar brevemente, e pretendo fazer um vídeo próprio para cada religião que eu citar aqui. O taoísmo, o confucionismo, o hinduísmo e o budismo, que eu vou citar daqui a pouco, porque com um vídeo próprio, dá para eu me aprofundar e falar tudo e mais um pouco sobre essas religiões. Aqui só dá para resumir. Enfim, voltando aqui. No século III a.C., depois de muitas batalhas, o rei Yin Zeng, pertencente à dinastia Qin, unificou a China em um único estado e se autoproclamou imperador, dando início ao período imperial da China. Durante o governo de Yin Zeng, ele transformou a China em um império poderoso, fortaleceu a cultura, a escrita e o sistema de pesos e medidas. Ele também construiu várias estradas e mandou unificar as muralhas, que geralmente eram construídas para proteger as cidades, em uma coisa só, dando origem à Grande Muralha, que existe até hoje e é uma das 7 maravilhas do mundo. Ela foi construída para proteger os territórios chineses das invasões de vários povos, entre os quais os hunos, que alguns séculos mais tarde foram um dos povos bárbaros que derrubaram o Império Romano. Depois da morte dele, um líder chamado Liu Bang assumiu o poder, dando início à dinastia Han. Vocês estão percebendo que vários nomes da história da China são personagens de Mortal Kombat, né? Shang, Liu Bang, Gengis Khan, que a gente vai ver mais pra frente. A dinastia Han se inspirava bastante nas ideias do Confúcio, e isso levou a China a um grande desenvolvimento econômico e cultural. Vários instrumentos incrementaram a agricultura. Esse desenvolvimento permitiu laços comerciais com povos vizinhos e até mesmo com o Ocidente, por meio da Rota da Seda, que era uma série de rotas interligadas através da Ásia, usadas por caravanas para transportar a seda no comércio da seda entre o Oriente e a Europa. A seda era algo exclusivo da China, tanto que as pessoas que entravam no território chinês, quando saíam, eram revistadas para ver se ninguém estava tentando levar o bicho da seda para fora. Durante a dinastia Han,
ocorre a expansão territorial do Império Chinês. Também muito do conhecimento científico se consolida nessa época. Eles desenvolveram uma técnica de fabricação de papel, utilizando cascas de árvore e uma mistura de linho e panos. Na medicina, eles fizeram experiências com dissecação de cadáveres e de cirurgias com anestesias, além do uso de ervas e o estudo dos chakras, através do qual desenvolveram a prática da acupuntura para o tratamento de doenças. Os chakras eram de conhecimento tanto dos chineses quanto dos indianos, mesmo esses povos não tendo contato, e isso é muito interessante. Após o fim da dinastia Han, no século III depois de Cristo, a China viveu períodos de unificação e poder dividido, sofrendo ataques de vários povos. Na mesma época em que a China se transformava em um império, o Japão começava a se desenvolver bastante. Foi a chamada Era Yaoi, que foi de 300 a.C. a 300 depois de Cristo. O Japão é formado por 4 ilhas principais e mais de 4.000 ilhas pequenas. Ele foi ocupado há mais de 30.000 anos por povos caçadores, e por volta de 10.000 a.C., essa civilização aprendeu a fazer objetos de barro, usados para cozinhar e guardar alimentos. Mas só a partir do período Yaoi que os japoneses se desenvolveram bastante. Eles foram influenciados pelos chineses e aprenderam a cultivar o arroz, a fabricar objetos de bronze e de ferro, e a utilizar uma escrita ideográfica, além de serem influenciados pelas práticas espirituais chinesas. Por isso existe muita semelhança entre esses povos, embora os japoneses tivessem uma mitologia própria. Outra civilização antiga do Oriente são os persas, que se originaram em 2000 a.C. e se desenvolveram bastante ao longo dos séculos seguintes, se tornando um império poderoso e chegando a dominar o Egito e a dar trabalho para os gregos, embora tenham sido derrotados no final. Os persas tinham bastante contato com os povos do Ocidente e deram várias contribuições a diversos povos e religiões posteriores a eles. As ideias de bem e mal, juízo final e o conceito de paraíso do cristianismo têm origem no zoroastrismo, a religião dos persas. A Pérsia também possuía várias escolas de mistério, que estudavam muitos assuntos esotéricos. Os persas foram dominados pelo Império Macedônico, como já visto em vídeos anteriores, e mais tarde, em 642 depois de Cristo, foi conquistada pelos árabes, e quase toda a sua população se converteu ao islamismo. No século XI, a região foi invadida pelos turcos, e no século XIII pelos mongóis. Depois ela voltou a ser governada por dinastias de origem persa, e em 1935 passou a se chamar Irã, como é até hoje. Agora, indo para a Índia. Por volta de 3000 a.C., vários povos começaram a erguer cidades ao longo do rio Indo, onde hoje fica o Paquistão. Por volta de 1800 a.C., eles começaram a abandonar essa região e migrar para o vale do rio Ganges e para o sul da atual Índia. A miscigenação entre alguns povos que habitavam essas regiões e se encontraram deu origem ao idioma sânscrito e ao hinduísmo, religião que passou a reger todos os aspectos da organização social dessa sociedade. É dessa época que datam os Vedas, considerados a primeira literatura do mundo, que conta com conhecimentos em matemática, física, medicina, música e várias outras áreas do conhecimento, que estão todas codificadas nesses textos. Muitos dizem que os Vedas são mais antigos até que o Egito e a Mesopotâmia.
Antes da escrita, eles eram repassados oralmente, em forma de mantras, e foram compilados do jeito que existem hoje, por volta de 5.000 anos atrás. E foram escritos em sânscrito, a primeira língua do mundo, considerada uma língua sagrada, assim como o hebraico antigo, o aramaico e o árabe. Depois, o hinduísmo usou muito desse conhecimento em seus próprios livros sagrados. Por volta de 2000 a 1500 a.C., é escrito o Mahabharata, e mais tarde os Puranas. Todos os temas relativos à ciência e espiritualidade, conhecidos atualmente, estão contidos nos Puranas. A teoria da relatividade, física quântica, conceitos de reencarnação, chakras, karma, outros planetas, mantras, orações e muitas outras coisas compiladas num lugar só. O próprio Nikola Tesla se interessava bastante e estudava as antigas tradições védicas. Ele estudou com um yogi chamado Swami Vivekananda, que levou muitos ensinamentos da Índia ao Ocidente. Se fosse para comparar com algo do Ocidente, eu diria que esses conhecimentos védicos se assemelham à Cabala judaica, que também tinha muito conhecimento sobre as leis do universo, que ainda hoje estão redescobrindo, compilados em um lugar só. Com o tempo, surgiu uma outra corrente dentro do hinduísmo, o brahmanismo, que tinha vários preceitos que passaram a ser adotados por grande parte da sociedade hindu, como a ideia de reencarnações sucessivas e a instauração de um rígido sistema de castas, que é algo presente em toda a história da China. Até hoje, existem milhares de castas. Castas são grupos sociais fechados, compostos por pessoas que exercem a mesma profissão, e nesse sistema não se pode passar de uma casta para outra. A Constituição da Índia hoje proíbe a discriminação, mas mesmo assim as pessoas de castas mais baixas sofrem preconceito, não conseguem bons empregos e são impedidas de se casarem com pessoas de outras castas. Entre os séculos 6 e 7 a.C., no final da época védica, a população da Índia passou a questionar os privilégios dos sacerdotes. E como resultado disso, surgiram duas novas religiões originadas do hinduísmo, o jainismo e o budismo. Ambas afirmavam que cabia ao ser humano realizar seu próprio destino, sem necessidade de adoração de deuses, como pregavam os brahmanes. Também condenavam o sistema de castas e os privilégios dos brahmanes, e conquistaram um grande número de seguidores, e isso enfraqueceu o poder dos sacerdotes védicos. O budismo surgiu a partir dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, um príncipe que, ao ver o sofrimento pelo qual o povo passava, abandonou os confortos da vida material e foi buscar a iluminação, sentando embaixo de uma árvore e não saindo dali até alcançar o estado de Buda. Depois disso, ele atraiu um grupo de seguidores e instituiu uma ordem monástica. E a partir de então, passou seus dias viajando pela Índia e levando seus ensinamentos para o maior número de pessoas que conseguisse. Depois da sua morte, seus seguidores se empenharam em manter os ensinamentos de Buda vivos, e eles duraram com dificuldade por vários séculos. Mais ou menos entre o século 6 e o século 8 depois de Cristo, é que o budismo se espalha por vários lugares da Ásia e forma diversas correntes. O budismo entra na China, onde ganha muitos adeptos, e são construídos vários templos. No Japão, onde fica muito popular,
na Tailândia e vários lugares da Ásia, e principalmente no Tibete. O jainismo, assim como o budismo, não possui um deus como criador ou figura central da religião. Mas ao contrário do budismo, o jainismo não tem um espírito missionário e sempre permaneceu na Índia. A religião foi fundada por Mahavira, e a palavra jainismo tem suas origens no verbo sânscrito jin, que significa conquistador. Os seus adeptos visam combater, através de uma série de estágios, as paixões mundanas, de modo a alcançar a libertação do mundo material. Os jainas reconhecem que as pessoas, animais, plantas, formações rochosas, rios e várias outras coisas têm uma alma ou um princípio vital. E tudo isso está interligado por elos kármicos. Na antiguidade, parte da Índia foi conquistada pelos persas e mais tarde pelos macedônicos, que perderam esses territórios da Índia para um império chamado Império Maurya. Foi durante o domínio desse império que a ciência, a arte e a tecnologia floresceram na Índia. Vários hospitais e estradas foram construídos, e o contato com outras civilizações foi estabelecido. Em 184 a.C., o Império Maurya entrou em colapso e se fragmentou. A cultura hindu só voltou a recuperar espaço no século IV depois de Cristo, com um império chamado Império Gupta, que se estabeleceu no Vale do Rio Ganges. Em 711, os árabes conquistaram uma parte da Índia e levaram o islamismo para lá. E a nova religião ganhou muitos adeptos, porque os indianos viram nela uma maneira de fugir do sistema de castas. No século XVIII, os ingleses assumiram o controle do país, que virou uma colônia britânica, e só recuperou sua independência em 1947, com o Gandhi, que eu vou falar daqui a pouco. Agora, aqui, a gente entra na Idade Média. E diferente do Ocidente, onde teve todos aqueles problemas por conta da Igreja Católica, no Oriente o mesmo não aconteceu. As práticas espirituais de sempre continuavam existindo tranquilamente no Extremo Oriente. E no Oriente Médio, o islamismo dominava tudo. Mas o islamismo nessa época era muito mais aberto ao esoterismo e à vida espiritual, e também à ciência. A medicina se desenvolveu bastante no Oriente Médio, diferente do Ocidente, que era mergulhado em trevas por conta do cristianismo. Depois isso foi invertido, né? O islamismo se tornou mais fechado, como é até hoje, e o cristianismo deixou de mandar todo mundo para a fogueira, meio que trocaram as bolas. No Japão, que nessa época era feudal, tem a era dos samurais, dos ninjas. E na China, em 960, chega ao poder a dinastia Song. Durante a dinastia Song, a cultura chinesa se desenvolveu bastante. A pintura ficou mais sofisticada, a porcelana bem detalhada e até a caligrafia era considerada uma forma de arte, já que exigia um bom domínio do pincel. A tecnologia também avançou muito, e várias descobertas foram feitas muito antes de outros povos, como a descoberta da pólvora, o aperfeiçoamento dos barcos, a melhoria na qualidade dos papéis que usavam para registros e confecção de livros, e a invenção da bússola, que os árabes levaram para a Europa, e alguns séculos mais tarde foram importantíssimas para as grandes navegações, que aliás tinham o objetivo de chegar na Índia em busca das especiarias, que eram coisas que moviam bastante a economia da Índia. Os contatos comerciais
permitiram que outros povos tomassem conhecimento dessas descobertas. A dinastia Song terminou em 1279, quando a China foi conquistada pelo Império Mongol. Em 1206, chegou ao poder um líder guerreiro que recebeu o nome de Gengis Khan. Esse novo líder resolveu expandir o território do seu império. Khan era como era conhecido o líder dos mongóis. Ele morreu em 1227, e seu filho depois dele continuou expandindo o império. Em 1260, o neto dele, Kublai Khan, chegou ao poder e o Império Mongol alcançou sua maior extensão. Foi durante o reinado dele que a China foi conquistada, e foi ele quem recebeu o Marco Polo. Marco Polo foi o mercador italiano que, junto com o pai dele, Nicolau Polo, partiu por uma rota terrestre em direção à China. Ele ficou ali por 17 anos e percorreu todo o Império Mongol e ganhou a confiança do Kublai Khan. Ele também viajou pela Índia, Pérsia e outras regiões da Ásia. Voltando para a Itália, em 1295, ele levou muito do conhecimento do Oriente para o Ocidente. Pouca coisa em relação à espiritualidade, até porque o cristianismo dominava a Europa, e isso poderia dar problema para ele. Mas ele levou muito conhecimento científico, histórico e geográfico sobre os povos com os quais ele teve contato. Ele levou o macarrão também, né? O macarrão que muita gente acha que os italianos que inventaram, eles na verdade aperfeiçoaram, mas quem inventou foram os chineses. Depois da morte do Kublai Khan, o Império Mongol enfraqueceu pouco a pouco. Até o século XIX, a China continuava completamente fechada, até que se envolveu em conflitos com a Inglaterra por conta de interesses comerciais, onde acontece a chamada Guerra do Ópio. Depois disso, se envolveu em conflito com vários outros países, que derrotaram a China e passaram a controlar várias áreas do país. Em 1911, o Partido Nacionalista Chinês derrubou o imperador Pu Yi, de apenas 6 anos, e proclamou a República. Na Índia, após a Primeira Guerra Mundial, houve um aumento no preço dos produtos e impostos, e a miséria tomou conta do país. Em 1919, a Inglaterra promulgou um conjunto de leis que tinha o objetivo de reduzir os direitos civis das pessoas da Índia. Quando soube disso, um advogado chamado Mohandas Gandhi liderou uma greve que paralisou a economia de todo o país, e isso iniciou o movimento pela independência da Índia. O Gandhi ganhou o título de Mahatma, que em sânscrito significa grande alma, e geralmente é dado a pessoas consideradas perfeitas, com um alto grau de evolução. E o Gandhi defendia métodos pacíficos, como a não violência e a desobediência civil. Ele defendia que não pagassem impostos e boicotassem os produtos ingleses. Por causa da grande pressão popular e da crise econômica na Grã-Bretanha após a Segunda Guerra, surgiram dentro da própria Inglaterra várias pessoas defendendo a emancipação da Índia. Então, em 1945, o governo inglês decide se retirar dali. Como uma boa parte da população da Índia era muçulmana, o território indiano foi dividido em 2 países, a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Em 1948, o Gandhi foi assassinado por um extremista hindu que não gostou dessa divisão. Mas ele é lembrado até hoje como um homem pacífico e muito sábio. Bom, após a Segunda Guerra Mundial,
o mundo entra no conflito ideológico, conhecido como Guerra Fria, entre as duas principais potências, Estados Unidos e União Soviética. Ou, como diziam na época, um conflito entre o Ocidente e o Oriente. Esse conflito afetou a espiritualidade em todo o Oriente, e como forma de sobreviver, ele teve que ir para o Ocidente. O Oriente sempre foi invadido, saqueado e dominado por dezenas de países desde a antiguidade, mas nada comparado ao período da Guerra Fria. O comunismo começou a crescer e a ser adotado por vários países, entre os quais a China. Em 1949, os comunistas chegam ao poder na China após vencer uma guerra civil de 22 anos. O Partido Comunista Chinês, liderado pelo Mao Tse-tung, assume o poder e no ano seguinte anexa o Tibete. O Partido Comunista Chinês impôs o comunismo para toda a China, todo o território chinês, incluindo o Tibete. Eles fizeram uma revolução cultural que transformou toda a cultura do país. E em 1950, mesmo o ano em que o Tibete foi invadido, a China assinou um tratado de amizade com a União Soviética, que durou 10 anos, e depois disso ambos os países tiveram divergências sobre o que seria melhor, qual forma de comunismo era melhor e romperam. A China sempre, desde a antiguidade, foi considerada um grande foco de mestres espirituais, filosóficos, Lao Tse, Confúcio e vários outros. Mas isso infelizmente se perdeu com a chegada do Partido Comunista ao poder. E o Tibete também sempre foi rico em tradição espiritual, com eremitas, artistas marciais e estudiosos. Tanto que os nazistas entraram lá tentando se apoderar de vários conhecimentos. O Hitler em pessoa ia bastante para lá, porque segundo alguns, existiam até alguns monges que praticavam magia da mão esquerda. No Tibete, tudo era baseado no budismo. A organização, a política, a economia era um território budista, não era laico. E no Tibete, eles tinham um costume que todo mundo tinha que se ajoelhar para o Dalai Lama. Então, na época da Revolução Chinesa, chega lá o general e os monges pedem para ele se ajoelhar. É claro que ele não gosta nada disso, e aí vem lá o exército, invade tudo e toma conta do Tibete. O Dalai Lama ainda ficou ali por um tempo, mas logo o governo chinês decretou que ele estava enchendo muito o saco e condenou ele, mandou fuzilar. Aí que ele e os monges fogem para o norte da Índia, onde vivem até hoje. O Dalai Lama atual é o mesmo da época da Revolução. Ele era criança na época, era bem novo. Porque Dalai Lama é um título, né? Não é uma pessoa. Segundo os tibetanos, o Dalai Lama sempre reencarnava no Tibete, até então. O Dalai Lama atual, que ainda é o mesmo daquela época, é o 14º. E os tibetanos estão na Índia até hoje. Eles não podem voltar para a China de jeito nenhum, senão é fuzilamento. Tem até um filme que mostra tudo isso, que é Os 7 Anos no Tibete, um filme com o Brad Pitt. Eu recomendo muito, tem ele na Netflix e são fatos reais. Ele é ótimo para quem quiser saber mais sobre tudo isso. O Partido Comunista Chinês também mandou derrubar todos os templos e mosteiros. Todos, mais de 6.000. Só ficou lá o Potala, que é onde o Dalai Lama morava, que é ponto turístico hoje. Então a cultura tibetana foi completamente destruída. E uma vez que esses monges não têm mais para onde voltar, muitos deles, segundo alguns espíritas, segundo o próprio professor Laércio Fonseca, esses monges orientais hoje reencarnam aqui na América. Em especial no Brasil, que é um território muito fértil para a espiritualidade. Embora não apenas aqui.
Mas isso também já é assunto para um outro vídeo. Então a China perdeu quase completamente suas tradições espirituais. Algumas sobreviveram aqui e ali, mas é raro. E hoje a China virou um país ideologicamente comunista, economicamente capitalista, já que a economia vive crescendo e competindo com os Estados Unidos, e tem um povo pobre em conhecimento e tradição espiritual, que trabalha incansavelmente, às vezes em situação de escravidão. E tem outras questões lá que eu acho que é bom nem entrar porque vai dar confusão. E o foco do vídeo também não é esse, então... A solução que os tibetanos encontraram para que seus conhecimentos não se perdessem foi romper o sigilo e divulgar ao máximo o conhecimento e a tradição deles, que até então eram restritos. Mesmo que tivesse o risco disso tudo ser distorcido, era melhor do que perder. Algo semelhante aconteceu na Coreia. Durante a Guerra Fria, a Coreia foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, sendo a Coreia do Norte comunista até hoje, com um governo ditatorial que restringe muitas liberdades, não apenas espirituais. O Nepal, que também sempre foi bastante espiritualizado, pouco a pouco perdeu bastante da sua tradição espiritual, existindo hoje com poucos adeptos, apenas o pessoal mais conservador. Embora o país receba muitos turistas, em vários templos e locais, já que o Buda nasceu no Nepal. E também é tema de filmes como o Doutor Estranho, da Marvel, e a música do Bob Seger, dos anos 70. Então boa parte da Ásia foi dominada pelo comunismo durante a Guerra Fria, que proíbe e restringe qualquer prática espiritual. A Índia não sofreu com isso, mas foi afetada pela modernização. Costumes novos começaram a substituir os antigos, e as tradições espirituais começaram a declinar. Nessa época, então, da segunda metade do século XX, essas tradições vêm para o Ocidente, mais especificamente para a América, para não caírem no esquecimento, deixarem de existir. E justamente nessa época, na América acontecia o movimento da contracultura. A contracultura é uma ideia que visa rejeitar os valores da cultura vigente de um determinado tempo e local, indo na contramão, se comportando de forma totalmente diferente. E na América, em especial nos Estados Unidos, a contracultura teve seu auge nos anos 60, 70 e até 80. Nessa época tem o movimento hippie, drogas e sexo eram coisas que rolavam soltas, rock and roll, que eu falei mais no vídeo anterior. Os Beatles foram para a Índia, estudaram muito lá, trouxeram essa cultura para a América, enfim. O Osho entra nos Estados Unidos nessa época também. E ele, através da filosofia, através das suas palavras, dos seus ensinamentos maravilhosos, começa a unir o Oriente e o Ocidente. Muitas práticas vieram para cá, como yoga, tai chi chuan, acupuntura, muita coisa, embora a essência de tudo isso tivesse se perdido. Sem contar que os interesses capitalistas distorceram muito da essência original de tudo isso. O yoga, originário da Índia, apesar de ser visto por muitos como apenas alguns exercícios de alongamento, na verdade está mais para uma forma de meditação que visa equilibrar os chakras. O principal nome que levou o yoga para o ocidente foi o yogi e guru indiano Paramahansa Yogananda. Ainda no começo do século XX, ele vai para os Estados Unidos e funda uma organização para promover a prática da meditação e yoga por meio de lições por correspondência. Outra prática indiana que se populariza bastante nessa época é o Tantra. Muita gente, quando ouve falar em Tantra, pensa logo em sexo. Essa associação não está errada, mas também não está completamente certa, porque o Tantra vai muito além do que o simples sexo.
O Tantra é uma filosofia hindu milenar que se baseia na ideia de que o corpo é um meio para o conhecimento e a nossa consciência reside também nele e não apenas na mente. Por isso o corpo merece atenção, reconhecimento e respeito. Ao contrário de outras filosofias, que veem o corpo e as sensações relacionadas a ele como portadoras do pecado. O Tantra percebe o corpo como uma ponte que liga a terra ao transcendental e o sexo como algo que amplia o estado de consciência. Dessa maneira, tudo que o corpo vivencia e proporciona deve ser tratado como fonte de autoconhecimento e conexão com um nível mais superior de nós mesmos. Segundo alguns, o sexo é algo que leva a êxtase não apenas ao corpo físico, mas também ao espírito, ao perispírito e toda a existência. O Tantra propõe uma cura através do prazer consciente e, consequentemente, da ativação da nossa energia sexual. Através do sexo e do prazer, é que a Kundalini, que é uma serpente energética que reside na base da coluna vertebral, né, e, portanto, no primeiro chakra, que é o nosso centro energético que nos conecta com a Terra, né, a Kundalini sobe, ativando os demais chakras até chegar no sétimo centro energético. Muita gente associa a Kundalini com a energia vril que os membros da Thule e também os nazistas buscavam, que eu já falei em vídeos anteriores. O Tantra visa prolongar o sexo o máximo que puder, através de várias técnicas, enquanto que na sociedade ocidental, o que a pessoa mais quer é acabar o quanto antes, né? Às vezes leva 3 minutos. A arte de prolongar os prazeres e de fazer amor sem atingir o orgasmo, segurando a ejaculação, é descrita no famoso Kama Sutra, escrito no século IV. Agora, como práticas chinesas que vieram para o Ocidente, a gente tem o Feng Shui, que visa conservar as influências positivas que estariam presentes em um determinado ambiente e redirecionar as negativas, de modo a beneficiar os seus usuários. Geralmente ela é bastante usada em comércios, mas também pode ser usada em residências e outros locais. O I Ching também se popularizou bastante no Ocidente, desde o início do século XX, por conta de vários estudiosos, entre os quais Carl Jung. O I Ching, ou Livro das Mutações, existe desde 1000 a.C. e é uma coleção de textos comentados sobre os 64 hexagramas, figuras que se compõem de 6 linhas sobrepostas, contínuas ou interrompidas. O princípio básico do I Ching é a polaridade e as forças que se encontram em constante mutação. Geralmente ele é usado para fins adivinhatórios, e muita gente associa com o tarô. E por fim, mas não menos importante, a gente tem as artes marciais. Hoje em dia existem centenas, talvez milhares de estilos de artes marciais, com origem em quase todos os países do mundo. A grande maioria para fins de competição e entretenimento. Em outras palavras, porradaria. E existem algumas únicas, como o parkour, que tem o objetivo de locomoção. Mas as artes marciais mais antigas são do Oriente, em especial a China. E tinham um objetivo não apenas de proteção pessoal, mas também de aprimoramento espiritual. A mais antiga de que se tem notícia é o Kung Fu, ou como era conhecido, o Wushu. E com o tempo ele se expandiu por toda a Ásia. O Japão e a Coreia também têm tradição milenar em artes marciais. No Japão se destacam o Judô, o Karatê, o Aikido, entre outras. De modo geral, essas artes marciais, antigas,
eram criadas para defesa, tanto que os militares, durante muitos séculos, utilizavam em guerras. Mas, como já dito, elas também tinham objetivos espirituais. Isso levou à criação do famoso Templo de Shaolin, no século V, onde os monges treinam o corpo e a mente, de modo que se tornam literalmente super-homens. É incrível o que eles conseguem fazer. Mas também não fazem nada além de treinar e meditar a vida inteira. O taoísmo e o budismo também adentraram o Templo de Shaolin. Outra arte marcial de origem chinesa é o Tai Chi Chuan, considerada uma forma de meditação em movimento, que é ótima para aumentar a vibração e equilibrar as energias. Bom, na década de 70, 90, começou a sair muito filme de artes marciais, principalmente Kung Fu. Bruce Lee, Jack Chan, Jet Li. Sabe, nessa época há um crescimento da mescla da cultura oriental com a ocidental. Como a cultura oriental não conseguia mais sobreviver lá no próprio Oriente, veio para o Ocidente. Embora essa mescla tenha distorcido muita coisa, mas no sentido geral ela foi mais benéfica do que prejudicial. Até porque se espalhou para o mundo, mesmo com as distorções, não ficou restrita apenas ao Oriente. Na verdade, esse interesse pelas artes marciais veio ainda antes, no começo do século XX, quando tem a imigração dos japoneses, e eles que trazem algumas artes marciais, como o karatê, judô, a filosofia budista. Só mais tarde, na época da contracultura, que isso se popularizou muito mais, por conta desses filmes. Mas, como já dito, Yoga e Tai Chi Chuan viraram coisas para aliviar o estresse apenas. E as artes marciais viraram competição. Quem luta, luta para vencer, não para se espiritualizar. Hoje em dia essas artes marciais estão mais ligadas com competição, com vencer a todo custo, do que com a espiritualidade. Por conta da cultura ocidental. E mesmo a China não foge disso. Vocês podem ver naquele filme do Karate Kid que o mestre dos meninos lá ensinam que eles têm que vencer a todo custo, não ter piedade, não ter dó do inimigo, até trapacear se for preciso. É um retrato perfeito do que acontece hoje, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Raras são as pessoas que aprendem, e mais raras ainda as que ensinam Kung Fu com objetivos espirituais. O professor Laércio Fonseca dá aulas com esse objetivo, tanto de Kung Fu quanto de Tai Chi. Nos anos 80 e 90 sai bastante anime também, relacionado com artes marciais, e falando sobre Ki, chakras e vários conceitos orientais. E esses animes, embora venham diretamente do Oriente, ou seja, do Japão, se espalham para o mundo inteiro, já que o Japão não sofreu influência do comunismo e continuou prosperando. Nos anos 70, no Brasil também, a gente tem o Raul Seixas, que além de estudar ocultismo, coisas relacionadas ao esoterismo ocidental, estudou também bastante a cultura oriental. Ele lança várias músicas falando de espiritualidade, entre as quais Gita, baseada no Bhagavad Gita, por isso esse nome, que é um texto sagrado do hinduísmo, que mostra um guerreiro chamado Arjuna, perguntando sobre o sentido da vida, e várias coisas a Krishna, que seria um avatar do deus Vishnu, que junto com Brahma e Shiva formam uma trindade sagrada, a chamada Trimurti. E o Krishna, então, sendo considerado a personalidade de Deus, responde ao Arjuna. E a resposta seria a música Gita, do Raul Seixas.
A música, na verdade, fala de Deus. Qualquer pessoa que ouça entende isso. Se um cristão ouve, acha que está falando do Deus cristão, todo-poderoso. Mas o Raul se baseou no Bhagavad Gita. Embora isso não faça diferença nenhuma, porque ali não é dito sobre esse ou aquele Deus, e sim sobre o Deus universalista, que abrange tudo, está em tudo e todos, que se manifesta de diversas formas. Até porque os hindus tinham uma visão mais transcendental de Deus do que as religiões ocidentais. Agora, uma coisa que eu deixei para falar aqui apenas para aproveitar o espaço, e que começou a ser bastante estudada durante a Guerra Fria, foi a parapsicologia. Os soviéticos se interessavam por assuntos paranormais e conduziram várias pesquisas a respeito de telecinese, telepatia e parapsicologia. E não foram os únicos, os americanos também. Na Guerra Fria valia tudo. Inclusive aquela série, Stranger Things, se baseia nisso. Com base nos relatos e lendas sobre antigos yogis indianos que flutuavam, muita coisa foi estudada a esse respeito. Se eles conseguiram algum resultado, é algo que permanece um mistério até hoje. Mesmo hoje, esses assuntos são um tabu na ciência. E esses fenômenos ficam restritos ao mundo da ficção. Embora alguns corajosos continuem estudando. O próprio Jung se interessava bastante por isso. Na época dele, ele já estudava parapsicologia. Geralmente quem estuda ufologia esotérica está bastante por dentro disso. O general Uchoa, no Brasil, falava muito sobre isso. E várias pessoas que têm contato com ETs, são abduzidas, dizem que voltam depois, lendo mentes, fazendo coisas flutuarem, interferindo em aparelhos eletrônicos, enfim. Vários estudos nesse sentido avançam, mas de forma lenta e apenas teórica, já que a ciência tradicional se recusa a prestar qualquer tipo de auxílio para isso. Para os cientistas, isso é tudo papo furado e nem vale a pena perder tempo, nem compensa investigar porque acho que no final não vai dar em nada. Fazer o quê, né? Algum dia a ciência vai estudar isso. Na verdade, já estamos caminhando para isso. Nos anos 90, a Guerra Fria acaba oficialmente com a queda do Muro de Berlim. E aí o mundo caminhou cada vez mais para a união. A globalização veio para unir o mundo todo. Com o passar dos anos, surgiu a internet, que unificou tudo mais ainda. De modo que uma pessoa no Brasil manda uma mensagem instantânea para quem está lá no Japão e vice-versa. A troca de informações também é muito grande, de modo que quem vive no Oriente tem mais conhecimento sobre as culturas milenares, que antes só eram acessíveis a quem vivesse lá ou a quem fosse até lá. Agora posta na internet e uma pessoa do Ocidente lê sem precisar ir para lá, sem precisar entrar no Tibete, até porque ele nem existe mais da forma antiga. Hoje é tudo mais fácil e rápido. Antes do século XIX, cada povo era isolado em seu próprio canto, não era globalizado igual hoje. Tinha raras exceções, com objetivos comerciais, mas era difícil você viajar para outros territórios, sem ser preso ou morto. E no caso da China, como era tudo fechado, era muito difícil entrar lá. No século XIX, é que começou uma unificação gradual e lenta. A princípio com a Sociedade Teosófica, que buscou unir Oriente e Ocidente. E essa unificação foi bem lenta. Os imigrantes do começo do século XX também trouxeram algumas coisas, mas poucas ainda. E durante a Guerra Fria, por conta da perseguição, aí sim esses conhecimentos foram para o resto do mundo. E por causa da contracultura, isso aumentou, deu um salto. E após a globalização, então, isso aumentou ainda mais. O mundo cada vez mais caminha para a unidade. A cada dia os conceitos de Ocidente e Oriente desaparecem. Nem faz mais sentido usar esses termos. A gente ainda usa para se localizar, para ficar mais fácil de explicar
Até porque esse é um vídeo sobre história, mas a cada dia esses termos perdem o sentido. E as práticas orientais dominaram tanto a espiritualidade que hoje, quando a gente fala em espiritualidade, a primeira coisa que vem à mente são práticas orientais. Quando a gente fala em esoterismo, misticismo, imediatamente a gente associa com meditação, com yogis. Tem um pessoal mais conservador que, quando ouve a palavra espiritualidade, pensa em gente dentro da igreja, rezando, mas são a minoria. Hoje, no mundo inteiro, quem quer se espiritualizar de verdade, busca meditar ou aprender alguma prática, seja yoga, tai chi chuan e várias outras, e isso tudo é feito até por pessoas que seguem religiões específicas. Tem católicos, evangélicos que praticam meditação, e eles respeitam bastante essas práticas orientais, salvo raras exceções, mas de modo geral, o preconceito com práticas orientais e religiões como o budismo é muito baixo em comparação com outras. Até porque, se as religiões pararem de viver em conflito e estabelecerem um diálogo, vão ver que todas elas têm muito em comum, tal como a Helena Blavatsky definiu. Se a gente pega a coisa crua, sem distorções, toda a religião se referiu à orientação interna em seus ensinamentos, até mesmo as ocidentais. Até Sócrates e Platão falavam sobre autoconhecimento. Porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Então eu termino aqui essa série sobre a história do esoterismo com uma informação que eu deixei para o final propositalmente. O termo esoterismo, como eu já disse em outros vídeos, tem o significado de conhecimento oculto. No entanto, outro significado para esse termo é voltado para dentro, que tem um sentido ambíguo. Voltado para dentro pode se referir a fazer parte de ordens secretas, iniciáticas, de modo que só dentro dessas ordens se adquiria certos conhecimentos, hoje não mais. Ou pode se referir ao fato de que para alcançar a iluminação, a gente tem que literalmente se voltar para dentro, meditar, buscar o autoconhecimento. Então, quando a gente fala em esoterismo, que aliás virou um sinônimo para a espiritualidade, dá para dizer que espiritual e esotérico é a mesma coisa. Quando a gente fala em esoterismo, a gente pode se referir às práticas do Ocidente, com a tradição de serem secretos, com rituais e tudo mais, ou o que também chamam de ocultismo, ou a gente pode se referir às práticas orientais de meditação, práticas marciais e tudo mais, ou o que também chamam de misticismo, ou seja, um contato mais direto com o divino. Então, depois de tudo isso, eu acredito que ninguém tenha mais nenhuma dúvida em relação aos termos esoterismo, ocultismo e misticismo. Cada um tem suas diferenças, embora não seja errado dizer que é tudo a mesma coisa, como muitos dizem e outros erroneamente corrigem. Se a gente pega a história, vê as diferenças, mas hoje em dia é tudo a mesma coisa. São formas de espiritualidade que se entrelaçam, não vivem isoladas. E eu termino pedindo para que deixem o like. Eu acho que esse vídeo merece seu like, não apenas por fechar essa série do esoterismo, mas também porque deu bastante trabalho para fazer. Esse vídeo aqui foi o mais trabalhoso, por conta de eu ter que pegar informações sobre o Oriente, de toda a história, né? Desde o começo, e resumir. Ele ficou até mais longo. Mas é bom que o pessoal que gosta de vídeos mais longos aí ganhe um presente, né? Pra fechar com chave de ouro mesmo. Embora nem sempre eu faça vídeo assim, porque eu sei que tem gente que prefere vídeos mais curtos. Enfim.
Então compartilhem o vídeo também e faz aquela maratona. Quem não viu os outros vídeos da série, agora pega e vê todos de uma vez. Ou vejam os vídeos sobre outros assuntos aí. E até o próximo vídeo, que deverá ser sobre um assunto bem diferente. Gratidão.